Você sabia que um simples disjuntor pode salvar a sua casa de um incêndio? Ou que um DPS pode impedir que a sua TV seja fritada por um raio? Pois é, meu caro, proteções elétricas são essenciais para qualquer instalação elétrica, seja em casa, no comércio ou até mesmo na indústria. Mas você sabe realmente como cada uma delas funciona e qual a ideal para cada situação? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os principais dispositivos de proteção elétrica. E vamos começar pelo primeiro e mais comum, que é o disjuntor termomagnético. Esse é um tipo de disjuntor muito utilizado tanto de maneira residencial, comercial quanto industrial. Provavelmente você deve ter aí vários desses instalados em sua casa. Se você olhar aí um quadro de distribuição principal na sua residência, você vai encontrar vários disjuntores termomagnéticos instalados. No Brasil, onde esse vídeo está sendo feito, esse dispositivo é conhecido como mini disjuntor. Mas fora do Brasil, esse dispositivo tem uma sigla chamada MCB, que significa Miniature Circuit Breaker, que traduzido podemos chamar de mini disjuntor mesmo. Agora, por que usamos o disjuntor termomagnético? É para proteger a sua casa ou também os equipamentos de duas principais falhas. O primeiro tipo de falha é a sobrecarga. Já percebeu que em alguns lugares, quando liga um chuveiro elétrico, ao mesmo tempo as luzes piscam ou a energia cai? Isso acontece porque a rede elétrica não aguenta tanta carga. Ela foi talvez dimensionada para um consumo menor de corrente. Se essa sobrecarga continuar, os fios podem superaquecer, derreter e até causar um incêndio. E é nessa hora que o disjuntor desarma antes que isso aconteça. O segundo tipo de falha é o curto-circuito. Imagine que dois fios, um fase e um neutro, se encostem por algum motivo. Isso cria ali um curto-circuito e a corrente elétrica sobe absurdamente e muito rápido. Qual é o resultado? Queima de equipamentos, explosões e até incêndios. O disjuntor, ele detecta um curto-circuito imediatamente e instantaneamente ele desarma, cortando ali a energia e protegendo todo o circuito elétrico. Aqui eu tenho um exemplo de um mini disjuntor. Na lateral dele nós temos várias informações que nos indicam aí a curva, qual é a corrente nominal e consequentemente a corrente de disparo, que vai fazer consequentemente esse disjuntor desarmar. Esse disjuntor aqui é um fabricante brasileiro, mas existem outros vários fabricantes desses disjuntor, tanto no Brasil quanto pelo mundo aí. Alguns mais caros, outros mais baratos. Inclusive, eu quero te convidar a comentar aqui quais fabricantes de disjuntores você tem utilizado e que você tem gostado. Comente também qual é a aplicação que você utiliza, residência, comércio ou indústria. Quanto mais comentários aqui, mais referência, nós vamos ter de relação custo-benefício desses equipamentos. Agora, uma informação importante. Se você está pensando em comprar um mini disjuntor, você precisa saber que existe um limite de corrente para esses dispositivos. Antigamente, o máximo que tínhamos no mercado eram disjuntores na faixa de 2 a 63 A. Mas agora nós temos já alguns fabricantes que fabricam modelos com faixa de 2 a 125 A. Agora, se você precisa de um disjuntor com uma capacidade de corrente maior que 125 A, aí você precisa usar outro modelo de disjuntor, que é o disjuntor de caixa moldada. A sigla internacional usada para esse dispositivo é o MCCB, que significa Molded Case Circuit Breaker, ou disjuntor em caixa moldada. Ele é chamado de caixa moldada porque o seu corpo é feito de um material isolante, termoendurecido, que suporta aí altas temperaturas sem deformar ou sem perder aí as suas propriedades isolantes, que também tem a função de proteger ali os componentes internos. O disjuntor de caixa moldada também oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Então ele fornece a mesma proteção que o mini disjuntor, porém ele tem a capacidade de trabalhar com correntes muito maiores. No mercado aí você pode encontrar esses disjuntores de até 1000 amperes ou mais, tá? Porque muitas empresas estão fabricando aí esses disjuntores de caixa moldada com capacidades superiores a essa. Aqui nós temos o disjuntor de caixa moldada. Observe como é que a carcaça dele é bem reforçada e muito mais robusta, Isso é necessário devido à quantidade de corrente que vai passar por esse componente. Assim como o mini disjuntor, o disjuntor de caixa moldada também tem diversos fabricantes. Se quiser comentar aqui qual fabricante você mais utiliza e que você tem confiado ultimamente, e também a relação custo-benefício,
seria muito informativo para todos nós que estamos assistindo esse vídeo. Bom, agora vamos falar de um disjuntor muito utilizado na área industrial e bem específico para a função dele, que é o disjuntor motor. Esse é um dispositivo elétrico projetado exclusivamente para proteger motores elétricos. Internacionalmente, esse disjuntor é conhecido pela sigla MPCB, que significa Motor Protection Circuit Breaker. Ele é projetado para proteger as três principais falhas que podem ocorrer em um motor: sobrecarga, curto-circuito e falta de fase. Quando nós comparamos o disjuntor motor com um disjuntor comum, nós podemos observar algumas diferenças. Observe aqui que o disjuntor motor ele tem um ajuste bem na parte da frente dele, juntamente com uma escala. Esse recurso serve para poder alterar a corrente máxima que o disjuntor poderá receber até ele desarmar. Isso nos dá uma flexibilidade para poder ajustar aí cada componente de acordo com a corrente de consumo do motor elétrico que ele está instalado. Além desse ajuste de corrente, existe ainda uma outra função muito útil desse disjuntor, que é uma proteção específica para evitar superaquecimento do enrolamento do motor e, consequentemente, a sua queima. Então, a vantagem de usar esse disjuntor, principalmente é o seu custo e também a simplicidade de montagem ali no circuito elétrico. Se você está gostando desse vídeo e quer saber mais sobre o mundo da elétrica e automação, você está no lugar certo. E se você quiser dar um passo a mais em sua carreira, eu te convido também a conhecer o Inetec. É uma escola com vários treinamentos online, certificados e com custo muito acessível para profissionais de elétrica e automação industrial. Para você se capacitar ou capacitar a sua equipe, nós temos um link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Agora voltando, bom, até agora nós vimos aí vários dispositivos que protegem nossos equipamentos e sistemas elétricos, mas nenhum deles foi projetado para proteger pessoas. Então, se você quiser ter uma proteção adicional para pessoas, seres humanos, você pode começar pelo disjuntor DR ou DDR, que são duas siglas para a mesma coisa. A sigla DDR no Brasil significa disjuntor diferencial residual, mas esse dispositivo tem uma sigla internacional que é RCBO, que significa Residual Current Break with Overcurrent Protection. Então, como você pode observar, ele não só protege o ser humano contra choques elétricos, como também contra sobrecarga e curto-circuito no sistema elétrico. Então, são várias proteções em um único dispositivo, tá? A instalação de um disjuntor DR na sua casa ela é obrigatória, de acordo com a NBR 5410. Mas por que o uso desse dispositivo é obrigatório? Vamos entender. Se um disjuntor DR estiver conectado ao circuito na sua casa e você acidentalmente tocar no fio fase, você não vai levar um choque elétrico, porque o DR vai desarmar instantaneamente. Pois é, esse disjuntor ele funciona assim. Se a corrente que entra no circuito for diferente da corrente que sai, isso significa que alguma corrente está indo por um caminho que não deveria. Por exemplo, talvez para o corpo de uma pessoa. Se essa diferença entre a corrente que entra e a que sai ultrapassar 30 mA, o DR desarma na hora, protegendo a pessoa de um choque elétrico. Então observe que nesse tipo de disjuntor aí, a corrente máxima de desarme é de 30 mA. Essa é a corrente máxima permitida de acordo com a norma, sem causar danos aos seres humanos. Mas além do DR, existe outro tipo de disjuntor para proteção de pessoas que você pode ver instalado por aí. Eu estou falando do IDR. Essa sigla significa Interruptor Diferencial Residual. Assim como o DDR, esse disjuntor possui proteção contra choque elétrico e desarma também quando a diferença de corrente que entra e que sai é maior que 30 mA. Mas a diferença entre o DR e o IDR é que o DR, além de proteger pessoas, tem proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Lembra? Agora, o IDR não tem proteção contra sobrecarga nem curto-circuito. Então, se você for usar um IDR em sua instalação, é muito necessário você combinar também um disjuntor termomagnético, para você poder ter uma proteção completa semelhante ao DR. Agora, vamos falar de um outro dispositivo, que é o DPS, que significa aí dispositivo de proteção contra surto. O surto ele é como se fosse um pico de tensão ou de corrente indesejado ali no seu sistema elétrico, tá? E o DPS, ele é um dispositivo que combina um disjuntor termomagnético, né, um MCB,
com um dispositivo de proteção contra surtos, DPS. A função dele é proteger instalações elétricas contra curtos-circuitos, sobrecargas e sobretensões causadas aí por descargas atmosféricas e surtos elétricos vindo talvez da sua própria fornecedora de energia. Então imagine que durante uma tempestade, um raio atinge ali a rede elétrica. Esse surto de tensão vai percorrer ali a fiação e vai chegar até o quadro de disjuntores da sua casa. Um raio ele pode ter milhares de volts, e aí isso facilmente queimaria grande parte dos seus equipamentos elétricos, caso ele fosse conduzido para dentro da sua rede elétrica. Porém, se você tiver um DPS instalado no seu painel elétrico e aconteça uma descarga elétrica, quando o valor da tensão aí desse surto atingir o valor especificado lá no DPS, ele vai desviar essa sobretensão para o aterramento, evitando que os aparelhos como geladeira, TVs e computadores sejam danificados por esse surto. Assim que esse surto passar, o que acontece com o DPS? Ele para de conduzir para a terra e volta a conduzir para o sistema elétrico da casa, normalizando o sistema. Observe que nesse DPS aqui tem uma sinalização verde para indicar que ele está ativo e funcionando. Quando ele sofre várias atuações, várias descargas atmosféricas ou vários surtos e ele deixa de funcionar, ele tem uma identificação que muda de cor. Aí ele muda de verde para vermelho. Então fica fácil saber quando que é necessário substituir esse dispositivo. A sigla internacional para disjuntor DPS é SPD, Surge Protective Device. Muitas pessoas não dão atenção a esse equipamento, mas se você quer proteger seus aparelhos eletrônicos aí na sua casa, eu pensaria seriamente em instalar um desse aí. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, isso significa que você está buscando aí mais conhecimento e capacitação profissional. Por isso eu quero te presentear com 2 cursos completos e gratuitos para você poder assistir. Um desses cursos eu te ensino a criar 21 projetos completos de lógica de comandos elétricos. E o outro, eu te ensino a criar seu primeiro programa de CLP com lógica ladder. Assiste aí, cara. Vale cada minuto, eu te garanto. Se você gostou do meu vídeo, foi útil para você, comenta aí, dá um like, se inscreva no meu canal para você sempre receber conteúdo útil e inteligente aqui no YouTube. Abraços e até o próximo vídeo.